português é preciso. Oi, pessoal, amantes e amigos da língua portuguesa como eu. Vai uma champanha aí, pessoal? Uma champanha, vocês ouviram direito. Uma champanha. Embora também persista na norma culta o champanha. As duas atualmente estão sendo aceitas. Porque o champanha era a única aceita. Porque se subentendia que estava ali a palavra vinho. Vinho do tipo champanha. Champagne é uma região francesa produtora desta bebida. Então, os gramáticos, os estudiosos, aceitavam apenas a forma masculina, o champanhe, o vinho do tipo champanhe. Mas, brasileiro, que não sabe que região da França que é, nós não sabemos, quem é que ia se lembrar que tinha a palavra vinho subentendida? Nós fazíamos analogia com picanha, a aranha, a picanha, a artimanha, a champanhe. E foi da forma que vigorou na prática e atualmente, felizmente, foi aceita pela norma culta, inclusive pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é de responsabilidade da Academia Brasileira de Letras. Então, repetindo, a champanhe e o champanhe atualmente são corretíssimas, tanto no nível coloquial quanto pela norma culta. Outros exemplos de palavras que a gente tem dúvida se utilizamos o ou a, que a gramática chama de gênero, antigamente era gênero duvidoso, hoje é gênero vacilante. Palavras masculinas. O grama, unidade de peso, comprei 200 gramas de carne e não 200 gramas de carne, como normalmente nós pedimos. O sósia, uma pessoa parecida com outra, você é um sósia do Francisco Cuoco, por exemplo. O apêndice, que é aquele órgão aqui do abdômen. O apêndice, mas a apendicite. O apêndice, a apendicite, que é a inflamação desse órgão localizado aqui no abdômen, chamado o apêndice. O herpes, aquela doença labial. O sanduíche. As letras do alfabeto também são todas masculinas. O A, o B, o C, o D, o E, o F e assim por diante. O aneurisma, aquele mal que geralmente acontece no cérebro. O guaraná, aquela bebida genuinamente brasileira gostosíssima. O plasma, ligado ao sangue. O matiz, o eclipse e surpresa, talvez semelhante à champanhe. Sabe quando a gente tem muita pena de uma pessoa? Como é que a gente fala? Estou com muita dó do Vitor, por exemplo. Na linguagem informal, sim, mas na linguagem formal da norma culta, dó no sentido de pena é masculino. O dó. Estou com muito dó do Vitor. Acredite se quiser. Essa é apenas a única forma atualmente aceita pela norma culta. Com o tempo, quem sabe, talvez a Academia Brasileira de Letras, os gramáticos se rendam como se renderam à ditadura do uso da champanhe. Palavras exclusivamente femininas. A grama, aquele capim, aquela grama. A grama, cortei a grama lá em casa. A cólera, atenção, cólera no sentido de furor, ira, raiva, ódio, é feminina. Estou com muita cólera, por exemplo, do Fabiano. Estou com muita raiva, estou com muita cólera do Fabiano. A dinamite, acho que não há dúvida. A aguardente, lembre-se da pinga. A aguardente, a pinga. A cal, aquela pintura que a gente passa no meio fio, é a cal e não o cal. A análise, a derme, a pele, a fama, a mascote, não é o mascote. Em 1948, o time do Botafogo adotou o cachorrinho que entrou no estádio General Severiano, lá no Rio de Janeiro. O cachorrinho deu sorte, o Botafogo foi campeão aquele ano, e desde então adotaram o cachorrinho e o chamaram de o mascote. Só que não é o mascote, é a mascote, segundo a norma culta. A gênese, acho que não há dúvida. A entorse do tornozelo. A ênfase. Na feira a gente pede, geralmente, me dá um alface. O alface que você me deu semana passada estava estragado. Não é o alface, é a alface. A libido, acho que também não há dúvida. E, como salientei anteriormente, o apêndice é masculino, mas a inflamação do apêndice é a apendicite. E, finalmente, vamos ver as palavras cujo gênero pode ser tanto masculino quanto feminino. Eu já falei de a champanhe e o champanha. E atenção, o diabetes,
a diabetes e a diabetes. Tanto faz, então, falarmos em diabetes ou diabetes, são palavras que são usadas exclusivamente no número singular, e tanto faz usarmos o ou a. O diabetes, a diabetes, o diabetes, a diabetes. O ou a amálgama, a fusão, a mistura, a cola. O ou a amálgama. O ou a hélice. O ou a suéter, o casaco. O ou a sabiá, passarinho. O ou a uso capião, o tempo de uso, 10 anos, 20 anos, que alguém se torna proprietário de algo pelo seu uso. Atenção para o ou a cólera. Nós vimos anteriormente que a cólera, raiva, ira, furor é exclusivamente feminina. Estou com muita cólera do Fabiano. Mas a doença infecciosa permite os dois gêneros. A cólera, o cólera. O cólera atingiu o interior de Minas Gerais. A cólera ocorreu também no interior do Amazonas. E, finalmente, o ou a xerox ou xerox. Tanto faz. Xerox ou xerox, e ambas aceitam os dois gêneros, o ou a. O xerox ou xerox, a xerox, a xerox. Bem, por hoje é só. Nos vemos no próximo encontro. Até lá. Português é preciso. Pesquisa e apresentação, Jairo Brode. Trabalhos técnicos, Rodrigo Guimarães. Programação visual, Júlia Mundim. Produção, Adriana Magalhães. Português é Preciso é realizado pela equipe da Coordenação de Tecnologias Educacionais e Comunicação do CEFOR, a Escola da Câmara. Se você tiver alguma pergunta, crítica ou sugestão, envie e-mail para cotec.cefor@câmara.leg.br.